CPLP, então a gente tem muito a agradecer esse documento que forneceram para nós. Aqui, a foto tipo de RG. Ó, já tá gravando. Aí depois eu corto. Mas é pra você falar também, Evelyn. Tá bom, Zé. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje, com muita felicidade, o assunto que eu vou trazer aqui junto com a minha esposa é o nosso título de residência que chegou. Já faz quanto tempo que chegou mesmo? Já foi Foi em em outubro. outubro. Em outubro do ano passado e ainda não tinha feito esse vídeo devido à correria do dia a dia e tudo mais. Só que hoje a gente vai explicar um pouco aqui como que foi desse processo. Desde quando a gente teve a oportunidade de fazer CPLP e tudo mais, até chegar o cartãozinho físico, o famoso título de residência. Então vou deixar a minha mulher falar um pouco de como que foi esse processo e aos poucos aí vocês vão entendendo. A gente chegou aqui em Portugal, foi em 2022, né? 2022 a gente chegou. E foi a época que surgiu a CPLP. Foi um processo que foi um pouco difícil pra gente também, porque precisava de alguns documentos assim que a gente chegou. Eu fui trabalhar para conseguir um contrato. Você tinha contrato na época também com alguma empresa? Tinha, né? Tinha, já, acho que teve da obra que eu consegui. Tava com contrato. E com isso a gente conseguiu a CPLP. E nesse processo da CPLP para o título de residência foi o quê? 2022, 2023, 2024, 2025, foi aí 3 anos. Foi 3 anos para chegar ao título de residência. E o título de residência, primeiro, a gente tem um advogado que cuida dos nossos documentos. E quando foi aquela transação de fazer a troca, né? O pessoal da CPLP, que eles iriam passar para chegar o cartãozinho, que é o título de residência. Aí ela ficou encarregada de fazer esse processo pra gente. Sim. E antes da CPLP, eram os documentos normais, né? Que era... Quando a gente chegava aqui era NIF, NIS... Como é que é o nome daquele outro que fazia também? O NIF? Não, era o NIF, NIS e o... Esqueci, mas era um que a gente dava entrada também, eu vou lembrar que depois vou colocar escrito aqui para vocês. E fizemos esses documentos todos e a gente nem imaginava da CPLP. E quando saiu, muita gente ficou em dúvida de fazer e tudo mais, até indicaram, verdade. falaram pra gente, não faz, porque vocês já estão em processo de um outro documento e vai ser mais fácil de sair e tal. E graças ao título de residência que a gente tem, eu consegui trocar minha carta de condução. Foi com a CPLP, né? Foi com a CPLP que nós conseguimos. Graças à CPLP. Consegui trocar minha carta de condução, consegui... que mais? Tirar o carro. Foi. Conseguimos comprar o carro com a CPLP também. Porque tinha algumas pessoas que falavam que a CPLP não serviria para muita coisa, porque ela não era um cartão. Era apenas um papel com os dados, não era nenhum cartão. Sim, e ela tem validade. Acho que essa nossa primeira é validade de 3 anos. Eu acho que eu estava lembrando, era manifestação de interesse. Isso. A manifestação de interesse. Manifestação de interesse, que creio eu que seja com interesse de ficar aqui, de morar aqui, né? Que isso aí te possibilitava de você conseguir o trabalho com a manifestação. Aí quando surgiu a CPLP, o pessoal que tinha feito a manifestação de interesse falou, não vamos fazer a CPLP porque isso não vai valer de nada. E a CPLP serviu muito pra gente, né? Serviu muito. Até quando a gente foi no Brasil ano passado, deu uma sensação boa da gente vir de lá pra cá, porque quando a gente vem a primeira vez, a gente fica com aquele negócio, a gente vai pra lá e... Será que vamos passar ou não? Será que vamos passar? É muita pergunta e tudo mais. Até que foi tranquilo quando a gente veio da primeira vez pra ficar, né? Pra entrar. Mas a gente fica com isso na cabeça. E quando a gente foi ano passado, voltamos em paz. Chegou lá, a gente falou que era residente e tudo mais. Ele só pediu o cartão e... Nós não tínhamos o cartão ainda, foi a CPLP. Isso foi o papel ainda. Era no papel. Era um papel. Mas já era CPLP. Então a gente tem muito a agradecer esse documento que forneceram para nós. Ajudou muito. E
tendo esse documento, a gente tem outros direitos aqui também, que é de trabalhar por conta, né? Que antes já podia, mas só com a manifestação. Uhum. A manifestação, a manifestação no tempo dela serviu muito como se fosse o CPLP, né? Porque Sim. poderia fazer Teve muita gente que não algumas fez a coisas CPLP, né? Ficou só com a manifestação de interesse. e ajudou muito, está ajudando muito a gente. A gente tem outros direitos aqui dentro de Portugal com esse documento. A gente pode estudar, a gente pode fazer algumas outras coisas que sem o documento, sem esse documento a gente não conseguiria. Sim. E a gente só tem a agradecer, né? Foi março que quando nós voltamos do Brasil, o AIMA já tinha notificado a gente sobre para ir fazer a entrevista, para poder fazer essa mudança da CPLP para o título de residência. E foi até um nervoso para nós, que a gente estava lá no Brasil, estava prestes a voltar e já estava bem próximo da gente ir para a entrevista. Então foi um pouco corrido assim, a gente ficou até com medo de perder Questão de uma semana. essa entrevista e chegamos, deu tudo certo. Graças a Deus, tem até o vídeo de quando a gente foi fazer a entrevista, eu vou colocar aqui para vocês dar uma olhada depois. Uma coisa que hoje está bem mais difícil é a pessoa ter um documento. Acho que o tanto de coisa que a gente vive aqui em Portugal, o que a gente mais procura, além de viver, querer viver bem e tudo mais, é você estar legal no país, estar sem preocupação, e isso daí é um ponto que melhorou bastante pra gente, até porque agora a gente tem os mesmos direitos que um morador local, né, uma pessoa daqui de Portugal mesmo tem. Nós temos os mesmos direitos que os portugueses têm praticamente aqui. E o nosso documento não demorou para chegar muito. A gente fez em março, né? Nós fomos para a entrevista em março, levamos toda a documentação. O dele voltou. Foi depois de 2 ou 3 meses que o AIMA notificou, pediu mais documento para ele, né? Para ele apresentar mais documento. Aí a advogada ficou responsável por isso. O meu não voltou, o meu ficou lá direto. Aí quando foi em outubro, chegou a primeira semana o cartão dele e depois, na outra semana, chegou o meu documento. Então não foi muito demorado, que a gente vê algumas pessoas falando, né, que o cartão demorou muito para chegar. Tem algumas que nem receberam ainda. E o detalhe é esse, né? Tem gente que está esperando até hoje. Até hoje, sim. Não sei se está sendo possível, mas da entrada na CPLP, tem gente que está chegando e tendo essa dificuldade, tem gente que deu entrada e ainda está esperando, tem gente que eu vi que está esperando já há quase 2 anos já. A CPLP deu a entrada, fez entrevista e tudo, tem uns que nem conseguiu fazer entrevista. Então eu acho que nessa parte está bem complicado. Agora eu não sei por quê. Tem casos e casos, né? Graças a Deus com a gente deu tudo certo e a gente está aí com o documento. Agora é esperar um pouco mais para a gente dar a entrada na nacionalidade, que esse é o próximo passo, né? É o próximo passo. Porque a gente vem para cá para adquirir as coisas que nós queremos, né? E uma delas é a nacionalidade, porque é igual eu já expressei aqui no canal, minha vontade não é de voltar para o Brasil, de morar lá, pelo contrário, eu quero ir lá só para ver amigos, família e poder fazer as poder coisas fazer as coisas dar certo né? aqui. E aqui as coisas mudaram muito. A gente conhece pessoas que chegou do ano passado para cá que só tem o NIF. A gente mesmo conhece pessoas que só tem o NIF, só conseguiram fazer o NIF e nada mais. Os bancos não abrem mais conta para estrangeiro que não tenha contrato de trabalho, que não tenha uma marcação no AIMA. Isso é impossível. Inclusive na empresa dele, né, tem um menino que trabalha, tá com contrato de trabalho e mesmo assim ele não consegue abrir conta. Então, pra gente que chegou aqui em 2022, acho que a oportunidade foi melhor, né? Naquela época da CPLP, hoje em dia tá muito mais difícil. Foi melhor e única, porque eu acho que depois desse ano aí pra cá, as coisas só veio dificultando mais para quem tá chegando. Por isso que eu sempre aconselho vocês virem com visto de trabalho, porque com visto, trabalho você vai arrumar aqui, trabalho sempre tem. Agora, se você vir sem o visto, eu acho que a coisa já vai ficar mais complicada. O nosso cartão ele vale até 2028. O título de residência. E o título de residência, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu tampar aqui as coisas. Aqui. A foto tipo de RG.
A gente nunca fica contente com foto de documento, mas isso é o de menos. O que importa é o que isso pode nos possibilitar aqui dentro de Portugal, e já vem possibilitando algumas coisas que a gente se beneficia hoje em dia. Uma das coisas é o nosso carro, né? Que a gente conseguiu comprar, financiar. Com muita Casa alegria. também a gente vê, né? O pessoal está conseguindo comprar casa com esse documento. Então tem uma enorme possibilidade de fazer muitas outras coisas tendo esse documento. Eu acho que as pessoas que chegam, elas têm que buscar bastante informação, porque oportunidade de diversas coisas tem aqui dentro. Mas às vezes a gente não pergunta para a pessoa certa ou não conhece as pessoas certas para nos orientar naquela determinada coisa que você quer fazer. Tem alguma coisa que você quer deixar uma ressalva aí pro pessoal? Não, acho que já falei tudo que tinha de falar. Então é isso, pessoal. O vídeo é basicamente para falar para vocês da nossa alegria de ter chegado o nosso documento. Foi uma conquista e tanto, né, pra gente que é imigrante. E eu quero falar aqui para vocês, principalmente para os que tá aqui, que tá esperando ainda, tenha paciência. Busque pessoas que podem te dar uma resposta concreta, até porque o rapaz que ela estava falando, que trabalha comigo lá na empresa, ele já deu a entrada e tudo, e ele pagou o pessoal correr atrás das... Foi meio que um processo, né? Ele pagou um processo ali pro AIMA para poder dar andamento na CPLP dele. Mas no caso ele pagou para advogada. Ele pegou uma advogada que foi indicação de uma amiga, que com a amiga deu tudo certo. Agora com ele já está sendo um pouco mais demorado. Então eu acho que tem casos, por isso que eu falo, tem casos e casos. Procura a pessoa certa, principalmente não é falando só porque ela fez as coisas para nós, mas a nossa advogada, que ela cuida das coisas pra gente, é uma pessoa justa, extremamente profissional. Ela sempre vai correr atrás, querer resolver o máximo para você. Muitos vê como defeito, mas se a gente perguntar uma coisinha para ela, ela manda um áudio de 2, 3 minutos para você, até você entender aquele assunto que você quer saber, aquela sua dúvida. Então eu acho que isso aí já dá para ver o tanto que ela é profissional no ramo que ela atua aqui, que é a advocacia, né? E o preço também, porque tem alguns advogados aí que enfia a faca e não tem dó. E não resolve nada. E não resolve nada, que aconteceu com a gente, com o nosso documento. No início, quando nós chegou aqui em 2022, foi uma outra mulher que estava resolvendo pra gente. E ela cobrou na época 900 euros e demorou muito para entregar o NIF, o NIS. Tipo assim, cobrou muito caro e foi uma dor de cabeça. E hoje está mais caro. Hoje está mais caro. Hoje está bem mais caro e bem mais difícil. Mas nada é impossível para nós. E para você que chegou até aqui o final do vídeo, eu agradeço. Espero que você deixe o like aí, se inscreve no canal se você é novo. E fala aí, você que está morando aqui, se já chegou, como que está o seu processo, até para ter um feedback para outras pessoas que estão esperando. E não desista, né? Porque se você já deu a entrada, é só esperar. Tem gente que, não vou citar nomes aqui, que não fez todo o processo, mas já está indo embora porque falou que cansou de esperar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Já que a gente está aqui, é só seguir a nossa vida, que uma hora vai chegar, e se a gente procurar, né? Tem gente que espera cair do céu, e nada cai do céu, só chuva, e olha lá. E o processo do AIMA é bem demorado, né? O AIMA, ele tem um problema aí que muita gente reclama referente à demora, então é esperar. Então é isso, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Se despede do pessoal. Tá aqui com vergonha de gravar, ela quase não grava, mas vai pegar o hábito aí de gravar um pouquinho mais, tanto do nosso dia a dia, quanto dos nossos passeios, que a gente quer fazer vídeos de passeio também. Sim, também vamos fazer o próximo vídeo sobre a saúde aqui em Portugal. Nós temos uma bebê e às vezes as pessoas querem vir para cá e tem essa dúvida como que é a saúde aqui. E vai ser um vídeo importante também, porque uns reclamam, outros não, então vai ser o nosso ponto de vista. Sim, como tá sendo pra gente. Então